Fala pessoal, o tema do vídeo de hoje é o nascimento de Noé, uma história muito estranha, um pouco bizarra, tá? E a gente vai analisar aqui essa história curiosa, beleza? Olha só, então a gente sabe que Noé ele foi o escolhido por Deus para repovoar o planeta depois do dilúvio, tranquilo? Todos nós somos descendentes de Noé, só que a Bíblia não fala sobre esse detalhe, né, do nascimento de Noé. E é o que a gente vai analisar agora. Então a gente encontra o livro de Noé em Gênesis 6, versículo 5, tá? Tá aqui na Bíblia, ó. Capítulo 6, versículo 5. Logo após a famosa passagem, né, do Gênesis 6 até o versículo 4, onde narra os gigantes, né? Beleza. E aqui a gente vai analisar no primeiro volume dos livros apócrifos, um livro bem extenso, já está marcadinho aqui, tá? Eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like, né, no vídeo, repassem, principalmente para aquele amigo bem religioso, né? Ou então para o pastor aí da sua igreja. Pergunta a ele, né, a respeito desse detalhe. Então, dentro dos livros apócrifos, nós temos o livro de Enoque, e nós vamos para o capítulo 106, beleza? Tá aqui. O prodígio do nascimento de Noé. Tranquilo? Tá tudo marcadinho aqui. Então vamos ler aqui essa parte. Olha que história, pessoal. Depois de alguns dias, meu filho Matusalém, vamos lembrar aqui, ó. Nós temos Enoque, que é pai de Matusalém, avô de Lameque e bisavô de Noé. Tranquilo? Depois de alguns dias, meu filho Matusalém escolheu uma mulher para seu filho Lameque. Ela engravidou e deu à luz a um menino. Olha só. O seu corpo era branco como a neve, vermelho como uma rosa, os cabelos da cabeça eram como a lã e os seus olhos como os raios do sol. Quando abriu os olhos, encheu a casa de luz e toda ela ficou muito iluminada. Neste momento, ainda nas mãos da parteira, ele ergueu-se, abriu a boca e falou com o Senhor da Justiça. Então seu pai, Lameque, teve medo e fugiu. Foi para junto do seu pai, Matusalém. Então, olha só. Noé nasce, vermelho como a rosa, o cabelo branco como a lã, os olhos brilhando como o raio do sol. Quando Enoque abriu os olhos, toda a casa ficava iluminada devido aos raios que saíam dos olhos dele. E ainda nos braços da parteira, Enoque se ergue e fala com o Senhor dos Exércitos, né? Então, Lameque teve medo e fugiu, e foi para seu pai Matusalém. E ele fala o seguinte: tenho um filho prodigioso. Não se parece com uma pessoa humana, mas sim com os filhos do Deus do céu, pois sua natureza é diferente. Ele não é como nós. Seus olhos assemelham-se aos raios do sol, e seu semblante revela a majestade. Tenho a impressão que ele não descende de mim. Pressinto que nos seus dias acontecerá um fenômeno sobre a terra. Então Lameque está aqui já conversando com o pai, Matusalém, dizendo que ele está percebendo que Noé não é seu filho, pô. É filho dos filhos de Deus, que é o termo usado para os anjos. Meu pai, estou aqui... Aí ele conversando com o pai dele, né, Matusalém. Meu pai, estou aqui agora rogar-te encarecidamente que procures nosso pai Enoque, no caso o avô dele, né, para saber dele toda a verdade, pois ele habita junto com os anjos. Depois que Matusalém escutou as palavras do seu filho, veio ter comigo nos confins do mundo, pois tinha conhecimento de que me encontrava aqui. Ele me chamou em voz alta, e eu ouvi a sua voz. Cheguei então junto dele e falei-lhe: meu filho, estou aqui. Por que viestes a mim? Então, Matusalém escuta a história de Lameque ao narrar, né, o nascimento do filho, Noé. Lameque explica tudo para o seu pai Matusalém. Matusalém, depois que escuta, não, aí é uma situação muito séria, eu vou lá até Enoque, né, no caso, o meu pai,
avô de Lameque, saber dele o que é que está acontecendo. Enoque estava caminhando com os anjos. Então Matusalém vai até os confins da terra e chama Enoque. Enoque desce do céu e vai. Ele me respondeu, Matusalém, né? Eu te procurei por causa de algo que me perturba, um fenômeno inquietador. Escuta, pois, meu pai. Nasceu um filho ao meu filho Lameque, mas sua forma e sua natureza não se parecem como as de um homem. A cor do seu corpo é mais branca do que a neve e mais corada do que a rosa. Os cabelos da sua cabeça são mais alvos do que a lã e os seus olhos são como os raios do sol. Quando abre os olhos, eles iluminam toda a casa. Ele ergueu-se entre as mãos de sua parteira, abriu a boca e louvou ao Senhor do céu. Mas seu pai Lameque teve medo e fugiu para junto de mim. Não acreditava que fosse seu filho, mas sim uma reprodução dos anjos do céu. Que interessante. Assim eu vim ter contigo para saber de ti a verdade. Interessante, né? Aí aqui já entra aquela questão de pessoas que falam o seguinte, ó. Não, pô, Gênesis 6 não fala que os anjos pecaminaram com as mulheres, elas engravidaram dando luz a gigantes, os famosos monstros da antiguidade. Então veja, né? E aí, pessoal, o que é que vocês acham dessa história? Lembrando que antes do nascimento de Noé, nós temos vários acontecimentos em relação à pecaminação do mundo, tá? E esses pecados fez com que o Criador mandasse o dilúvio para exterminar toda a terra e apenas Noé iria ser o sobrevivente com sua família. Agora eu pergunto a vocês, que pecado é esse a ponto do nosso Criador exterminar o mundo por inteiro? Então o que? Pecado? Que pecado é esse? É mentira? É fofoca? Traição? As orgias? Óbvio que não, pessoal. Esses pecados estão se referindo a esses monstros que estavam habitando a terra, certo? E a terra encheu de calamidade, por quê? Porque a raça humana estava prestes a ser extinta por conta desses Néfilins que habitaram o nosso mundo no passado. É o que está escrito, não é minha palavra, tá? Eu posso fazer a parte 2 desse vídeo falando sobre isso, mas tem vídeo meu aí no canal falando sobre a origem dos gigantes como referência à Bíblia e os livros apócrifos, tá bom? Agora eu queria saber de você. Primeiro, curte, comenta, segue a página e deixa nos comentários se você sabia dessa história sobre o nascimento de Noé e o que é que você achou, né, dessa história, beleza? Então, um forte abraço, que o Criador abençoe.